Banho, esse é o seu canal IEG Moçambique. Seja muito bem-vindo a mais uma meditação do pôr do sol. Neste momento vamos aqui meditar no livro de Gênesis, capítulo 3, do versos 1 até o verso 7. E esta meditação tem como tema Vencendo as Tentações. Venha comigo. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então, vemos aqui um cenário de tentação. Podemos até dizer que essa foi a primeira vez em que houve, entre aspas, uma feitiçaria. Porque vemos aqui uma serpente a falar. Serpentes não falam. Como uma serpente fala? Então, isso podemos dizer que é uma possessão demoníaca. Então, Lúcifer, ele estando no jardim do Éden, ele acabou fazendo com que a serpente falasse. Isso atraiu a Eva para que pudesse chegar perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, ao falar, nesse caso o diabo, acabou dizendo algo, uma inverdade, que Deus nunca havia dito. Disse aí que Deus disse para não comer de nenhum fruto da árvore. Mas ele falava isso apenas para poder fazer com que Eva ficasse mais tempo com ele, para poder conversar. Vejamos o que disse Eva. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morais. Então, vemos aí a resposta de Eva. Eva respondeu aquilo que ela havia aprendido de Deus, que não devia comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, porque no dia que fizesse isso, poderia morrer, ou por outra, morreria de fato. Então, mas o que aconteceu é que Eva fez uma coisa que Cristo Jesus, nesse caso, sempre evitava, que era conversar com o diabo. Vejamos o livro de Lucas, capítulo 4, verso 33 até 35. Estava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o respondeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Então vemos aqui que Jesus, ao se deparar com esse tipo de situação, entre aspas, possessão demoníaca, ele evitava conversar com o diabo, evitava flertar com o diabo. Então vemos já a primeira dica: se a tentação nos chegar, nós temos que procurar evitar flertar com o diabo, evitar conversar com o diabo. Quem conversa com o diabo sempre perde. Então não vale a pena nós ficarmos a conversar com o diabo, porque isso vai fazer com que nós fiquemos mais tempo com ele e falemos coisas que às vezes não tem nada a ver. E isso é uma tentação, então temos que procurar fugir dela. Então, vejamos também, vamos continuar então a ler o nosso livro de Gênesis. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, vemos aí também uma outra inverdade. Então, o diabo aqui estava mentindo, dizendo que quando a mulher comesse daquele fruto da árvore do bem e do mal, não morreria. E essa é uma mentira que até os dias de hoje tem sido proclamada, que é: o homem não morre, mas quando morre, entre aspas, vai para o céu. Então, há muitas outras coisas. Então, isso foi dito logo no jardim do Éden. O diabo que disse isso, que o homem não morre. Mas aqui a Bíblia está dizendo que o homem morre. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então vemos aí o terrível resultado do pecado. Quando nós nos afastamos de Deus, nós ficamos nus. Nós ficamos despidos da sua glória. Nós ficamos despidos da presença de Deus em nossa vida. E passarmos a ter medo. O medo é um grande indicador de que nós estamos longe de Cristo.
E vemos aqui também que o diabo, que ele não precisava de muita coisa para poder desviar a Eva, nesse caso. Ele pegou tudo aquilo que Deus havia falado e apenas implantou uma única palavra. Escreveu só apenas disse não, não morrereis. Então vemos aí que o diabo, ele, muitas das vezes, ele não precisa com que nós mergulhemos no pecado. Não. Não precisa com que nós nos afastemos da igreja. Não. Não precisa com que nós nos afastemos daqueles que são nossos, aquela que é a nossa família, aquela que é a boa influência. Não é basicamente isso. Mas ele só apenas quer um deslize da nossa parte e ele consegue nos pegar. 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz aqui o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, vemos aí que a Bíblia foi escrita para que nós não pequemos. Então, vemos aí que Cristo, o desejo dele é que nós não pequemos. E se todavia, por algum motivo, nós fomos a pecar, aqui nós temos um advogado justo por nós diante do Pai. Mas o que é necessário eu fazer para que esse advogado, que seja justo, interceda diante do Pai? Vejamos ainda no capítulo 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Cristo não somente é o nosso advogado, mas é também o nosso sumo sacerdote que limpa-nos de todos os nossos pecados. Então, que nós possamos, de hoje em diante, procurar entregar nossa vida a Cristo, de modo que se não formos a pecar, se não formos a nos desviar daquilo que é a palavra de Deus, nós possamos entregar tudo nas mãos de Cristo e que Ele possa nos perdoar nossos pecados e nos purificar. Essa possa ser a minha e também a sua vontade de hoje em diante, que possamos entregar tudo nas mãos de Cristo, confessando os nossos pecados, entregando-nos a Ele somente. Queremos o Pai, queremos neste momento, Pai, entregar nossos pecados nas tuas mãos, pois sabemos, Senhor, que somente nas mãos de Cristo é que esses pecados podem ser perdoados e podemos, Senhor, ser limpos como o Senhor quer que nós sejamos. Habite em nós de modo que não possamos nos entregar nas redes do pecado, nas redes, Senhor, de Satanás, que sempre que ele for lançar uma tentação, possamos, Senhor, recorrer a Ti e a Ti somente. E nós a nossa esperança que sempre falha. Isso é o que peço, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Então, que hoje você possa entregar a sua vida a Cristo, com os seus pecados diante dele e tenha um feliz sábado. Até mais. IAG. Juntos avançaremos.